Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, quero meditar com você em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Vai falar sobre o sofrimento do crente, né? Diz assim, olha: por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Irmãos, desse versículo aqui, fala sobre o sofrimento do crente. Né? Explica sobre por que o crente sofre. É muito interessante isso aqui. Veja o que diz o apóstolo Pedro. Que glória tem em a pessoa suportar com paciência o sofrimento, resistir ao sofrimento. Mas ele está sofrendo por consequência do pecado. Aí Pedro diz assim: que glória será essa? Se você é esbofeteado e sofre, né? Aquele irmão que diz assim: eu estou passando uma luta. Mas na verdade, aquela luta é por consequência de erros, de pecados. Então que glória é essa? Irmãos, isso acontece muito. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Esse versículo é uma verdade muito grande. Acontece muito constantemente. Pessoas que estão sofrendo, né? Que estão passando uma luta tremenda. E hoje em dia todo mundo fala que tudo é prova. E não é. E nem tudo é prova. Né? Mas aí diz assim: ei, irmão, estou passando um sofrimento, uma luta, mas Deus vai dar vitória. Mas na verdade, o que ele está passando é uma consequência de pecado. Não todos, mas eu estou dizendo que isso acontece. E o apóstolo Pedro alertou sobre isso. Que glória é essa? Se você está sendo esbofeteado, está sofrendo? Mas você está sofrendo porque você pecou. Aí você diz assim: Deus vai me dar vitória, é uma luta terrível. Mas na verdade é consequência de pecado. Meu irmão, isso é muito sério. As pessoas fazem uma confusão tremenda sobre isso. Uns dizem que tudo é o diabo, que o diabo está se levantando, né? Aí amarra o diabo, está amarrado. Mas amarrado o quê? Se o que ele está passando é consequência dos erros dele. E o diabo, nesse caso, não tem nada a ver com isso. Mas é fácil, irmão. Já que o diabo é mau, já que o diabo é maligno mesmo, culpar o diabo por tudo. Mas algumas coisas é consequência de erros. Irmão, mas é muita gente que fala isso. Aliás, qualquer coisa, a pessoa diz: está amarrado. O diabo está se levantando, mas está amarrado. Irmãos, vamos analisar a situação. Né? O diabo está se levantando, o diabo quer me destruir, mas está amarrado. Irmão, mas o diabo quer destruir a todo mundo. Mas vamos analisar a situação. Muitas das situações que as pessoas, né, tentam amarrar o diabo e o diabo está se levantando, que quando você vai analisar o que a pessoa está passando, ele está colhendo o que plantou. E se você está colhendo o que plantou, não é diabo não, meu irmão. Nem é diabo e vai colher mesmo, amarrando ou não, repreendendo ou não. É colheita, irmão. Plantou, é a lei da semeadura. Plantou, colhe. Isso é muito sério.
Ai, irmão, isso é muito sério. Ué. As pessoas fazem uma confusão tremenda. O apóstolo Pedro fala, que glória é essa se você, pecando, é esbofeteado, ou seja, sofre, é acusado, né? Pessoas se levantam contra você, você sofre, aí você, né, tá ali sofrendo, resistindo, mas aquilo ali é consequência de pecado. E tem que passar mesmo. Irmão, consequência de pecado é assim. Deus perdoa o pecado, perdoa. Lembra de Davi? Deus perdoou o pecado de Davi com Batseba. Deus perdoou, mas o menino morreu. O pecado não tem nada a ver com consequências. As consequências, você pode orar, você pode clamar, você pode fazer campanha, você pode pedir oração. Consequência de pecado, não tem jeito, meu irmão. É a mesma coisa de você plantar alguma coisa e querer que não nasça. Eu plantei aqui um grãozinho de feijão, mas em nome de Jesus não vai nascer, tá amarrado. Tá amarrado como? Vai nascer, meu irmão. Tá ali na terra, plantou. É a mesma coisa, consequência de pecado, irmão. Fez alguma coisa, Deus perdoou, mas a consequência vem. Tu pode repreender como for, vai vir a consequência. Outra coisa, voltando ao caso de Davi. Deus amava Davi? Amava Davi, né? Mas as consequências não é porque Deus não ama, também não é porque Deus não perdoou. Perdoou, irmão, mas é consequência do pecado. A pessoa vive errado, faz tudo de errado, aí vem as consequências, ele acha que Deus está contra ele, que o diabo está se levantando. Não é nada disso, irmão. Não mistura. Nem é o diabo que está se levantando, nem é porque Deus não ama a pessoa. Mas é consequência, não tem jeito, a consequência vem. Deus continua amando? Continua amando. Deus perdoou? Perdoou. Mas é a consequência do pecado. Ele vai para o céu, ele pediu perdão, vai para o céu, está salvo. Mas se ele não vai para o céu agora, ele vai ficar aqui, ele vai experimentar consequências do pecado. Isso, irmão, qualquer que seja o pecado. Né? Então, olha, isso é muito sério. Né? Existe um monte de gente repreendendo o diabo por coisas que ele mesmo plantou. Ah, irmão, é claro que o diabo é mau. Não estou defendendo o diabo aqui, lógico que não. Mas tem coisas, irmãos, tem coisas que acontecem porque a gente plantou aquilo. Tem sofrimento que a gente passa, que a gente buscou o sofrimento. Aí não adianta repreender não, irmão. Né? Irmão, a gente poderia falar sobre um monte de coisa. Um exemplozinho, né? A pessoa mente, mente, mente. Aí acontece que ele vai ficando de uma maneira que ninguém acredita nele. Aí daqui a pouco a pessoa, né, começa a se sentir injustiçada, né? Porque ninguém acredita nele, porque ninguém confia nele. Consequência de tanto tempo de mentira. É claro que ninguém confia mais. Ah, ninguém confia em mim, ninguém acredita em mim, né? Ninguém gosta de mim. E uma consequência de tanto mentir. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Né? Tudo que a gente faz vem consequências. Consequências não é porque Deus ainda está lembrando o pecado. Não, 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 não. Deus perdoou. Consequência não é porque o diabo está se levantando. Não, não, não. É consequência. Plantou, está colhendo. Voltando aqui, o apóstolo Pedro fala, não é? Que glória é essa? Se você está sofrendo, ai, mas estou sofrendo. Irmão, tem gente sofrendo, aquela cara de sofredor, né? E começa a misturar as coisas, mas muito. Irmão, a gente atrai a compaixão de muita gente, a gente dizendo que o que a gente está passando é luta, é prova. Às vezes é. Às vezes é uma luta aleatória, às vezes é uma prova.
tem luta, tem a prova. Veja bem, tem luta, ou seja, o diabo está levantando contra, é luta, né? Tem a prova, é Deus provando, né, o crente, para ver até onde ele vai ser fiel. Tem luta, tem prova, mas tem também consequência de erros. Nem tudo é consequência de erros. Opa, nem tudo é consequência de erro. Ah, o irmão está fazendo isso, está acontecendo isso porque Deus está cobrando. Irmão, se você não sabe, não fala. Então são essas três coisas. Pode ser consequência de erro, pode ser prova de Deus, pode ser uma luta que ele está passando. Mas hoje nós estamos tratando de consequência de erro, né? Eu já falei muito aqui sobre prova, sobre luta. Hoje é consequência de erro. Você pode estar sofrendo por consequência. E não tem nada que vai parar. Sabe o que aconteceu a respeito do filho de Davi com Batseba? Davi orou, Davi chorou, Davi buscou a Deus. Davi fez tudo, jejuou. Mas você vê lá, mesmo assim, o menino morreu. Irmão, quando é consequência de erro, não tem nada que pare. Não tem nada que pare. Não é? Ah, mas Deus não perdoou. Perdoou. Mas é consequência do erro. Né? Certas coisas que a pessoa faz e todo mundo fica sabendo. Né? Todo mundo fica sabendo que a pessoa fez. Não devia as pessoas olhar para ele de lado, ficar acusando, não devia. Né? Mas vai acontecer isso. É uma das consequências. E cada pecado, cada erro tem a sua consequência. Mas o que o apóstolo Pedro está tratando aqui, ele está querendo dizer assim, que glória há em a pessoa sofrer, né? Mas está sofrendo por causa de coisa que fez. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, irmãos, é sobre aquela pessoa que diz, irmão, tá difícil, é uma luta, né? E o outro, irmão, mas Deus está contigo. Irmão, Deus sabe de tudo. Eu posso atribuir tudo à luta, mas Deus sabe diferenciar. Irmão, estou passando uma luta. Deus sabe diferenciar se é luta, se é prova ou se é consequência do pecado. Mas para os outros, quem tem boca diz o que quer. Eu posso dizer, eu posso narrar o meu sofrimento do jeito que eu quiser narrar, mas a maioria das pessoas, irmão, é muito difícil uma pessoa chegar e dizer, irmão, estou passando a luta. E alguém dizer assim, né? Irmão, mas Deus está comigo. Não, irmão, Deus está comigo, mas o que eu estou passando é porque eu pisei na bola mesmo. Irmão, é muito bom quando a pessoa é assim. Ele reconhece o que está passando. Se você não é assim, seja assim, meu irmão. Né? Eu já passei luta aqui, a pessoa pode dizer, não, irmão, mas Deus... Não, eu disse, não, irmão, mas eu mesmo que fiz isso. Irmão, e aí? A consequência do pecado é pedir misericórdia a Deus. Né? Tem misericórdia. Tanto é no caso de Davi, que o menino morreu, mas Deus amou o outro menino, filho de Batseba com Davi. Deus o amou, ou seja, Deus tinha perdoado. Morreu aquele primeiro menino por consequência de pecado, mas Deus perdoou e Deus amou o outro filho de Davi. Olha que coisa linda. Olha como Deus não guarda aquilo. Olha como Deus não fica matando a pessoa, não fica lembrando sempre o pecado da pessoa. Porque o diabo faz a gente pensar assim. Também tem isso, né? Aí você comete um erro, vem uma consequência de pecado, né? Aí tu passa por aquilo, aí depois de... Isso que eu estou falando é muito sério, presta atenção nisso. Você pecou hoje, passa umas consequências de pecado, mas Deus perdoa. Aí daqui 5 anos, tu passa outra luta, alguma coisa assim.
Aí o diabo vem na tua cabeça dizendo que é consequência de erro de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Peraí, meu irmão. E a vida inteira a gente vai sofrer consequências de erro. Tem coisa que você passa que a vida inteira você vai ter sequelas. Mas que Deus fica marcando aquela pessoa, vai sofrer para sempre porque errou há tantos anos atrás? Não, não, opa. Aí não. Vamos separar as coisas, né? Mas existe aquela... Tanto é que Davi, o primeiro, consequência de pecado, o menino morreu. O segundo, Deus amou. Está escrito lá. Então, irmão, Deus perdoa. Mas tem coisa que você passa que não é luta não, meu irmão. Olha, que luta eu estou passando. É luta. Mas é luta por causa de quê? Aí diz aqui, ó, no final do versículo 20. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Se você está sofrendo porque você está sendo afligido, mas não é por consequência de pecado, então, irmão, Deus vai te dar vitória. Mas você está sofrendo porque é consequência de erro, é consequência. Está passando por consequência. É uma luta, mas é uma luta criada. É uma luta buscada. Consequência, né? Que glória é essa? Irmãos, existe isso. A maioria das pessoas querem dizer que a luta que está passando, né? A luta que estou passando, um sofrimento, uma luta, irmão, existe. O que eu quero dizer, a palavra que eu quero falar hoje é sobre isso. Que tem muita luta que a gente, feito o apóstolo Pedro falou aqui, que tem muita luta que a gente passa, que é porque a gente pecou, que a gente errou. Entenda, Deus não vai te cobrar aquilo para sempre, Deus não está com raiva de você. Deus te perdoou, sabe? Mas consequências ficam. E muita coisa que a gente passa é consequência. Ah, uma luta, né, para conseguir um trabalho melhor. Consequência, nunca quis estudar, né? Nunca quis correr atrás. Irmão, se tu analisar friamente, a maioria das coisas que a gente passa, a gente colhe o que plantou. Tem justiça? Tem. Mas nem tudo é injustiça. Nem tudo é injustiça. Tem muita colheita. Mas, irmão, é difícil a gente admitir que está colhendo o que plantamos. Que as coisas estão acontecendo por causa daquilo que a gente fez, ou por causa daquilo que a gente deixou de fazer. É difícil a gente admitir isso. É melhor pegar o diabo e colocar como um culpado. Pronto, resolveu o problema. Fala logo que o diabo é culpado de tudo e pronto, resolveu o problema. Né? Falou que é prova, Deus está me provando e pronto. Tenha misericórdia e a compaixão de todo mundo. Né? Ninguém fica olhando para você de lado. Então pronto, resolveu o problema. Dizer que tudo é luta que a gente está passando, ou tudo é prova, resolve o problema. Mas nem tudo é luta, nem tudo é prova, nem tudo é prova. Tem muita coisa que é consequência de erro. O que eu estou falando para você, eu estou explicando esse assunto de sofrimento, né? Então, irmão, vamos ler de novo o versículo lá. Porque que glória é essa? Se pecando, sois esbofeteados e sofreis. Que glória é essa? Estou sofrendo, né? Estou suportando. Ai, que luta tremenda. Luta tremenda? Irmão, você buscou a luta. Então analisa, meu irmão. Analisa. Né? Às vezes, seja sincero. Às vezes, o que você está passando é consequência de erro. E Deus está contigo. Deus está contigo. Não vai morrer por causa disso, não. Deus está contigo. Né? Deus vai te dar vitória. Você vai sofrer. Vai sofrer. Mas Deus vai te dar vitória. Né?
Deus vai te consolar, Deus vai te ajudar, mas você vai passar alguns perrengues. Né? Se você está sofrendo por consequência de erro, amém, aguenta. E aprende com isso. E aprende com isso. No mínimo isso. Irmão, no mínimo isso, aprende com isso. Eu estou sofrendo mesmo porque eu fiz aquilo, né? Porque eu devia ter feito aquilo. Mas aprende com isso. Da próxima vez não acontece mais. Né? Então, irmão, isso é muito sério. Sofrimento do crente. Por que o crente sofre? Pode ser por consequência de erro. Né? Está colhendo, não é o diabo, não é Deus que está provando ele, não é o diabo que está se levantando contra ele, é colhendo o que ele plantou. Então, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê força, não é? Que o Senhor dê vitória, que você aprenda essa lição. E o evangelho é isso. Não é? Então, eu queria explicar isso para você. Não é? Explicar o sofrimento do crente. Então, guarde essa palavra no seu coração. Analisa o que você está passando. Né? Não quero dizer que tudo é prova. Não quero dizer que tudo é luta. Algumas coisas podem ser consequências. Se for consequência, irmão, amém. Passa. Pede perdão a Deus. Deus vai te abençoar. O que você tiver de passar, vai passar. Né? Mas Deus vai te dar a vitória. Amém. Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família.